Boa noite então, pessoal. A gente vai dar continuidade aí na nossa aula de modelos de linguagem de programação. Vamos falar hoje de tratamento de exceções, né? Primeiro de tudo, a gente vai primeiro entender o que é exceção, para aí sim a gente pensar no tratamento, né? Porque muitas das vezes a exceção por conceito, ela é confundida, né? As pessoas misturam o conceito original de exceção com outras coisas, mas enfim, a ideia aqui é a gente poder bater um papo aí e definir aí essas coisas e organizar na nossa cabeça aí, beleza? Então vamos lá. Ó, tratamento de exceção. Uma exceção representa um comportamento anormal, indesejável, que ocorre raramente e requer uma ação imediata, um tratamento adequado em uma parte do programa. Pessoal, vamos destacar aqui algumas palavras aqui que a gente considera de extrema relevância aí para o entendimento do que de fato é exceção, né? Então vamos lá. Olha só, primeira palavra que a gente vai destacar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o ponteiro aqui. Olha só, comportamento anormal. O que é um comportamento anormal, né? Como o próprio nome diz, fora da normalidade, ou seja, que é aquilo que não deveria seguir o fluxo previsto no programa. Pessoal, vamos lá, vamos lembrar lá da aula de algoritmos que algumas pessoas fizeram algoritmos comigo, né? Outras não. Para quem fez, com certeza já é escolado, sabe tudo, porque foram aulas excepcionais e cara, hoje é um expert em algoritmo. Tô brincando. Mas, enfim, lá na aula de algoritmo, né, a gente aprendeu que o algoritmo é um fluxo que a gente cria, né? Então, é como se fosse assim, ó, um conjunto de passos e a gente vai estruturando o nosso algoritmo, né? E aí, porventura, a gente pode ter um ponto de decisão, que aí, de repente, bifurca nosso fluxo, né? E aí, por aí vai, ok? Então, isso aqui, de fato, né, a gente depois pode ter aqui uma junção depois e aí o fluxo segue. Mas, enfim, basicamente, o algoritmo é um conjunto de passos que a gente prevê, né? Um conjunto de passos que a gente organiza para que uma tarefa seja executada. Então, é uma coisa que nós planejamos, que nós escrevemos, que nós determinamos como que vai se seguir. Né? Ou seja, a gente define exatamente os passos que vão acontecer e a gente espera com que ele se comporte da maneira adequada. Quando a gente fica mais maduro, né, na programação, quando a gente começa a ganhar um nível de maturidade, a gente começa a conseguir vislumbrar mais fluxos alternativos, né? E aí a gente consegue começar a bifurcar melhor o nosso programa e fazer com que ele esteja preparado por uma gama maior de coisas. Por exemplo, se eu te pedir você para criar um programa que some dois números, né? Numa programação convencional, né, se fosse lá em algoritmos 1, quando vocês estavam começando, vocês iam fazer o seguinte, olha, x, né, y, e depois o quê? Lê a variável x, lê a variável y, depois faz o quê? X mais y. E aí retorna o resultado. Fim de papo. Isso é uma soma de dois números? Funciona perfeitamente. Qual é o problema desse programa? O problema é o seguinte, cara. Vai que o cara, na hora de ler a variável x, ele escreve Guilherme. Né? Pode acontecer? Pode, né? Não tem nada que me impeça de fazer isso. E aí, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar um isso, letra bem bonita, assim, ó, para vocês recordarem de mim. Erro. Vai dar um erro. E aí você fica mais maduro. E aí você começa a fazer o seguinte, cara, olha só. O cara pode escrever um texto aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Escreva um número. Então eu posso pedir para o cara assim, ó, escreva um número. E aí eu posso validar se a entrada dele é um número. Posso pegar uma variável TMP, né, da vida, TMP, receba esse valor, né, atribuo a ele, testo se realmente é um número. Se for, eu sigo o fluxo. Então,
no nosso aprendizado, né, no nosso processo de amadurecimento na construção de programas, a gente consegue começar a visualizar mais essas coisas, porque a gente consegue começar a enxergar a interação do usuário com o programa e começa a perguntar, pô, mas e se o cara fizer isso, e se ele fizer aquilo? E aí você vai tentando refinar o seu fluxo, né, refinar o seu algoritmo, refinar a sua sequência de passos de forma que você consiga abranger o maior número possível de possibilidades, né? Isso ainda, a gente está pensando na questão do algoritmo. Se a gente quer fazer com que o algoritmo ele seja capaz de se comportar bem em diversas circunstâncias. Só que o problema é o seguinte, tem uma frase, né, que tem um gráficozinho que o pessoal coloca assim, essa aqui é a linha do planejamento. Esse aqui sou eu executando o planejamento. E aí, de repente, né, começa a acontecer. Então, isso aqui é o meu planejado, isso aqui é meu executado. Né? Ou seja, o executado nem sempre é como a gente planejou. Né? A gente imagina um cenário, mas na hora do vamos ver, a coisa pode ser diferente. Né? Alunos que não são vocês, com certeza, né? Mas outros alunos, eles se preparam para a prova e acham que vai chegar na prova e vai fazer o quê? Gabaritar, vai tirar um 10, vai zerar, né? Acertar a prova inteira. E aí, na hora da primeira pergunta, ele fala: ih, ferrou, isso aqui eu não estudei. Então, nem sempre o planejado e o realizado são iguais. Tem uma frase famosa do Mike Tyson, né? Assim, eu nunca vi ele citando, claro, né? Isso é conhecimento de Facebook, mas atribuem essa citação a ele. Mas eu imagino que seja, né? Pelo menos é do perfil dele. Ele fala o seguinte: todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara. Claro, né? O que ele estava querendo referenciar a luta, né? Ele, boxeador, fala, o cara, quando entra no ringue, ele tem um plano de luta. Então ele começa, não, vou fazer isso, vou cansar o cara, vou minar esse tipo de defesa dele, vou explorar dessa forma, vou abrir essa brecha para poder eu vencer dessa forma. Então o cara já tem um plano de luta todo traçado. Meu amigo, só que ele não conta que no plano de luta dele ele vai tomar um soco no queixo logo no início da luta. Ele não previu isso, né? Vitor Belfort e Anderson Silva, vocês lembram dessa luta no UFC? Acho que foi o UFC Rio. Vitor Belfort tava lá bonitão e tal, chegou e pá, bicho, no iniciozinho da luta, tomou uma bica na napa, no queixo, despencou igual uma borracha. Por quê? Porque acontecem essas coisas, cara. Assim, você cria um planejamento, mas às vezes acontecem coisas que perturbam o seu planejamento. E o que pode ser essas coisas? São isso aqui, ó. Coisas o quê? São coisas anormais. Porque se fosse uma coisa normal, você teria feito o quê? Previsto no seu algoritmo, né? Se fosse um comportamento normal, isso estaria no seu fluxo. Então, como é anormal e você não previu, provavelmente isso aqui vai ser um problema a ser tratado, né? Indesejado. Ou seja, não era uma coisa que você queria que acontecesse, né? É um comportamento fora da sua expectativa, fora da sua previsibilidade e que atrapalha a sua vida, né? Ou seja, isso é ruim para o seu programa, né? Isso não é uma entrada boa, é uma coisa ruim. Que ocorre raramente requer uma ação que imediata, um tratamento adequado, né, em uma parte do programa. Uma exceção indica uma condição de erro, tal como um overflow aritmético, por exemplo, uma divisão por zero, uma referência a um objeto nulo, né? Uma exceção também pode indicar a ocorrência anormal, mas não é considerado um erro, tal como o fim de um arquivo, né? Olha só, pessoal, vamos lá. Quando a gente constrói um programa, a gente vai lá escrever o nosso código-fonte, né? E aí você escreve, por exemplo, você vai declarar uma variável inteira em C e bota inter x. O que vai acontecer? Isso aqui vai rodar? Não. Por quê? Isso aqui está sobrando. Não é inter, é int. Então isso aqui provavelmente vai apontar como um erro para a gente. Só que a diferença é o seguinte: isso aqui vai apontar um erro na fase de análise sintática do
do código-fonte. Ainda não está rodando. Então, isso aqui é um erro que você consegue se antecipar a ele, ou seja, isso aqui, muitas das vezes, a própria IDE já sinaliza para você que está errado. Então, você consegue corrigir rapidamente isso aqui, sem precisar rodar o programa. Só que erros como divisão por zero, por exemplo, isso aqui, cara, não tem como você prever, né? Tem, assim, não é que não tem, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você tem uma conta onde... O que é isso, Jesus? Espera aí. Espera aí que baixou um negócio aqui que eu não estou entendendo, não. Usar a apresentação de slides. Aí, pronto. Se você chegou aqui, tem um x dividido por y, cara, você não sabe os valores que o usuário entra, você não sabe como se chegou a esse y, de repente esse y está fazendo parte de diversas fórmulas anteriores até chegar aqui. Então, esse tipo de resultado, né, uma divisão por zero, por exemplo, é uma coisa dificilmente de se prever na matemática. Assim, na matemática que eu digo é na matemática do seu programa. Você, quando faz uma divisão, dificilmente você vislumbra que aquela divisão vai ser por zero. Mas pode acontecer, porque o número, às vezes, ele é tratado antes, né? Esse número aqui foi trabalhado antes e você não achou nunca que ele chegaria a zero, mas pode ser que ele tenha sido zerado em algum momento e aí acontece uma divisão por zero. Então, esse tipo de situação é uma situação muito difícil de você, assim, não é que é muito difícil, é pouco provável de se prever, né? Porque uma característica particular da exceção é também a questão da raridade da coisa. Você vai chegar a fazer o seguinte, cara, olha só, vamos supor, sei lá, deixa eu pensar num... Ah, o cara vai digitar um número, mas ele pode digitar qualquer número menos 16.826.633,42. Vamos supor que o cara só não pode digitar esse número, porque se ele digitar esse número, vai dar uma divisão por zero, por exemplo. Cara, dificilmente você vai colocar no seu programa um controle para esse número específico. A probabilidade de chegar do cara digitar esse número é uma em, sei lá, em 1 bilhão. Assim, é dificílimo o cara digitar um número desse. Então, assim, dificilmente você vai se preocupar com uma coisa tão, mas tão rara, né? Então, às vezes, você nem prevê justamente porque é difícil, assim, as possibilidades são muitas, né? Mas você pode tratar isso de uma forma diferente. Ao invés de você prever no corpo do seu programa, você pode pensar nas coisas como exceções, né? Ou seja, pontos fora da curva, coisas que não deveria ter acontecido, né? Exceção. Exceção é uma exceção. É igual o pessoal fala muito, tratar a exceção como exceção e não como regra. A gente no Brasil tem muito essa característica, né? A gente costuma tratar muito, a gente torna a exceção uma regra. Então, por exemplo, eu tiro pela Petrobras, trabalho lá, eu tiro por lá. Vamos supor, se você tem, sei lá, 60 mil funcionários na empresa, 10 começa a usar a internet de forma equivocada, ao invés de punir os 10, ele tira dos 60 mil. Então todo mundo fica sem internet. Pô, mas parei, cara. Exceções têm que ser tratadas como exceções. Então, assim, se é uma exceção, trate as exceções, quem saiu fora da curva. Você não vai mudar a cultura inteira da empresa por conta de meia dúzia de pessoas que fizeram errado. Então, assim, exceção tem que ser tratado como exceção. Então, não faz parte do conjunto de regra, né? Então, beleza. Então, já vimos que exceção é uma situação atípica, né? Anormal, indesejada, ok? E a gente precisa, de alguma forma, fazer o quê? Dar um tratamento adequado para essa coisa. As exceções sempre ocorrem em locais previsíveis do programa, ou seja, é possível identificar trechos do programa nos quais as exceções podem ocorrer. Ou seja, você sabe que se você, por exemplo, tem uma fórmula matemática aqui, essa fórmula matemática aqui pode dar um erro de divisão por zero, por exemplo. Né? Pode acontecer.
é mais ou menos é esperado, né, que aquele bloco possa gerar esse tipo de coisa. Se você tem um bloco, por exemplo, que faz uma leitura no banco de dados, é esperado que o dataset possa vir nulo, né, ou seja, possa não vir resultado nenhum. É, se você vai carregar um arquivo em memória, um arquivo do disco, pode ser que aquele arquivo não esteja lá na hora que você carregar. Então tem certos blocos que você meio que espera que possa acontecer alguma coisa, né? Então você meio que prevê. Pessoal, outra coisa que é importante para diferenciar a exceção de um caso do fluxo é o seguinte: a maioria das vezes, o fluxo, a gente mesmo consegue prever um tratamento para as coisas. Por exemplo, o cara, sei lá, você pediu para o cara digitar um número, ele digitou uma letra, você consegue prever isso e você mesmo consegue contornar isso, né? Do tipo assim, olha, cara, digita um número, enfim, você pode voltar com a pergunta para o cara, enfim, você pode tratar de alguma forma, né? Diferente, por exemplo, de uma exceção, né? A exceção simplesmente é um ponto de não continuidade do programa, né? É um ponto que você simplesmente não tem condição de garantir que o programa continue na sua situação estável depois da ocorrência dele, né? Então é um caso que você precisa sinalizar isso de uma forma especial, de uma forma diferente. Por exemplo, o overflow ocorrerá somente onde é feita uma operação aritmética, né? O overflow aritmético, né? O fim do arquivo só acontece quando o arquivo estiver sendo lido. Então, assim, não faz sentido você prever um erro de é, final inesperado do arquivo num trecho onde você está fazendo a soma. Não faz sentido nenhum, né? Isso permite que o programador possa incluir código de tratamento de exceções de forma que, quando a exceção ocorrer, a execução do programa não seja finalizada, mas a exceção seja tratada adequadamente e o programa prossiga sua execução normalmente. É isso que a gente quer dar, pessoal, continuidade, né? Ou seja, a gente quer garantir que o nosso programa seja tolerante a falhas, né? Ou seja, seja capaz de continuar, de prosseguir no seu uso, no seu processamento, na sua execução, mesmo acontecendo falhas. Ok? E aí, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar ou tá ruim? Tá dando para acompanhar. Tá tranquilo? Então tá. Qualquer coisa, me brequem aí, peçam para dar uma relaxada, uma descansada, que eu Tranquilo. pauso a hora que for necessário aí para a gente poder ter qualidade aí, tá? Beleza, tá tranquilo. Show. Então, existem situações imprevisíveis que denotam eventos inesperados que podem ocorrer a qualquer momento e podem interferir na execução do programa. Como, por exemplo, a conexão de rede cai ou a rede fica indisponível, né? Situações que são externas ao programa e se referem ao ambiente no qual o programa está sendo executado ou os recursos utilizados pelo programa. Uma impressora de rede, por exemplo. Pessoal, existem coisas que estão fora do escopo do seu programa, né? Está fora do campo de atuação de controle do seu programa. Como, por exemplo, esses exemplos aí, vou usar a questão da rede, né? A rede é um sistema, digamos, de informação fora de sua aplicação. É, ela está funcional ou não, não depende do seu programa especificamente, né? Então, ela é uma vida separada da sua, né? Ou seja, ela não é uma coisa que está atrelada ao seu programa. Então, assim, é difícil você garantir que o cenário sempre esteja perfeito, né? Porque a rede pode cair em algum momento. E aí, caindo, isso vai gerar uma exceção, ou seja, um comportamento inesperado no seu programa, né? Uma coisa, um comportamento anormal, e aí você precisa conseguir fazer com que o programa seja capaz de se manter funcional, mesmo com esse tipo de situação, né? De circunstância. Ô, professor, Opa!
Aqui, por exemplo, eu tenho um site e nesse site eu tenho várias páginas dentro dele, né? Supondo que, tipo, o cliente colocou o endereço lá de uma página erroneamente. Você tratar isso como, tipo, quando ele digitar alguma página que não tenha naquele endereço do meu site, eu lhe exibo uma tela, tipo, página não encontrada. Isso é tratar uma exceção? Sim, sem dúvida. É um tipo de recurso não disponível, né? Porque se você não tratar, o que vai acontecer? Erro 404, né? Page not found. Não é Sim. isso? Aham. Então. Então, assim, sim, é tratar a exceção. Entendi. Entendi. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Então, assim, tem coisas que realmente está fora do escopo, né? Fora do seu âmbito de controle. Assim, né, ainda assim, essas são situações que são gerenciadas mais propriamente através de características de concorrência de uma linguagem de programação, uma vez que são geradas através de algum processo que está executando concorrentemente, né? Ou seja, esse sistema de tratamento de exceção normalmente acontece em paralelo. Exceções possuem um sentido mais amplo do que simplesmente erros computacionais, né? Ou seja, erro é um subconjunto de exceção, tá? Exceção pode ser um erro, mas, né, nem toda exceção é um erro. Elas referem-se a qualquer tipo de comportamento anômalo que intuitivamente e informalmente corresponde a um desvio de curso de ação inesperado previsto pelo programador. O conceito de desvio não pode ser colocado rigorosamente, né? Desvio, lógico, né? Não é todo e qualquer desvio, mas qualquer coisa que saia de fato do fluxo de execução do programa, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo a vocês. Isso é um caso real, tá? Tem uma ferramenta que aqui eu uso bastante para gestão de banco de dados, chamado Toad for Oracle, né? O nome da ferramenta é Toad. E até a versão 11 dela, não, versão 10, minto, versão 10, ela tinha um péssimo problema de gerenciamento de memória. Olha só que coisa bizarra. Eu estava usando a ferramenta, só que ele tinha um problema de gerenciamento de memória. Então, o que acontece? Quando a minha máquina ficava carregada com outros programas que consumiam muita memória e faltava memória para o Toad executar, simplesmente o Toad fazia o quê? Dava um erro, aparecia a janelinha, né? Erro na alocação de memória, blá, 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 e não me deixava usar o programa, eu tinha que encerrar o bendito do programa. E aí você imagina que beleza, né? Às vezes você está programando, às vezes está fazendo um script bizonho, você está fazendo um tuning de query gigantesca, e aí você está finalizando o trabalho, claro, a gente, como sempre, esquecendo de salvar, né? Porque senão não tem graça. A emoção existe justamente em trabalhar com perigo o tempo todo, né? Então o cara esquece de salvar, e aí o que acontece? Erro na gestão de memória, simplesmente o programa trava, não deixa você usar mais nada, você é obrigado a fechar o programa. Fim do seu trabalho. Um dia de trabalho jogado fora, vamos começar tudo do zero. Cara, isso é um exemplo clássico de um péssimo tratamento de exceção. Por quê? Falta de memória é uma possibilidade, né? Apesar de não estar no controle do programa, o seu programa está implantado numa máquina e por algum motivo ele pode ter um problema de gerenciamento de memória, né? Pode não ter memória suficiente para ele trabalhar. Ele dá algum erro, ok, né? Faz parte, né? O que a gente está fazendo aqui com tratamento de exceção não é evitar o erro, tá, pessoal? É tratar o erro, é diferente. E a gente vai conceituar isso bem para vocês saberem a diferença. Então, o que acontece? O erro vai acontecer, ok. Se você consegue tratar o erro da forma adequada, você consegue restaurar o programa. Mesmo que tenha uma certa indisponibilidade por um tempo, de repente você precise liberar algum tipo de recurso, etc e tal, mas ok, faz parte, né? Esse é o tratamento da exceção. Já teve uma outra ferramenta que com certeza vocês com certeza não, né? Mas, enfim, acho que a maioria das pessoas aí não conhecem, porque é uma ferramenta que ela entrou no mercado e saiu muito rápido.
ela não perdurou muito tempo. Então, pouquíssimas pessoas chegaram a usar elas de fato. Mas a Rational, né, a IBM, né, que comprou a Rational, ela resolveu fazer uma suíte de ferramentas de desenvolvimento e tinha uma em particular chamada RSA, Rational Software Architect. Essa ferramenta era incrível, porque acontecia o seguinte: quando ela dava um erro, ela simplesmente aparecia uma caixinha, e sabe o que vinha escrito dentro da caixinha? Uma mariola para quem adivinhar, uma mariola virtual. O que vinha escrito na caixinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha o que vinha escrito na caixinha. Erro. E acabou. Isso. Nossa. Isso tudo. Com esse conjunto absurdo de informações, você sabia exatamente onde que foi o erro. Você sabe exatamente o que aconteceu, onde que deveria ter mexido, o que você fez de errado. Cara, uma mensagem tão esclarecedora como essa faz a pessoa mudar o curso da vida, de tão com sentido que ela é. Cara, surreal, né, bicho? Pelo amor de Deus. Você botar uma mensagem de erro, sem nem dizer aonde que o erro veio, cara, isso pra mim é melhor que nada. Melhor que eu não ter dito nada, porque não ajudou em nada. Você só disse que tem um erro, só não disse aonde, né? Enfim, então, esse tipo de tratamento de exceção é bizarro. Assim, para mim nem tem, né, o tratamento. Isso aí é o pior tratamento que existe. E aí a gente vai ponderar isso com vocês, né? Colocar alguns pontos de atenção que é importante vocês estarem cientes de qual seria a forma adequada da gente tratar isso. Mas olha só, pessoal, percebam que a gente está falando o tempo todo de tratamento. A gente não está falando de evitar. Certo? Pô, professor, por que não é muito mais esperto evitar do que tratar? Porque se não tiver erro, você não tem o que tratar. Cara, perfeito. Concordo em gênero, número e grau com vocês. Evitar é a melhor coisa. Só que, cara, tem coisas que a gente não consegue evitar. Como, por exemplo, um problema na rede. Tá aqui, a rede está aqui funcionando, as conexões estão aqui. De repente, do nada, a rede cai. E aí? Você previu isso? Você consegue controlar? Você consegue restabelecer a partir da sua aplicação? Não consegue, está fora do seu escopo, está fora da sua área de ação. Então você não consegue evitar uma ocorrência desse tipo. Então, o que você precisa fazer é o quê? Já que você não consegue evitar, o que te resta? Tratar. Lembrem-se que quando se fala em segurança de sistema, um dos pilares principais de segurança de sistema é a questão da disponibilidade. Ou seja, o programa ele tem que estar funcional, apesar das circunstâncias. Então, quando acontece um erro, o seu programa tem que continuar funcionando. Você precisa dar continuidade à execução do seu programa. Então, você precisa de um tratamento de exceções eficaz, né? Ele representa uma decisão de projeto tomada pelo programador que decide que certos estados não são normais e esperados, enquanto outros são anormais, né? Claro, a gente sabe que tem coisas que a gente prevê e coisas que a gente não prevê, né? Aquilo que é mais raro, etc e tal, a gente classifica como anormal. Assim, a ocorrência de uma exceção não significa necessariamente que ocorreu um erro catastrófico, mas sim que a unidade, né, função ou subrotina que está sendo executada não pode proceder da maneira definida pelo programador, ou seja, houve um desvio de fluxo. Ou seja, não vai ser da maneira que foi definida, ou seja, não vai ser do jeitinho que a gente pensou originalmente, ok? Pessoal, o Zoom está me acusando aqui que tá terminando meu tempo. Eu vou precisar fazer aquele esquema, né, de fechar a sala, gravar o arquivo de vídeo e voltar.